Olá, tudo bom? Meu nome é Débora Alves, eu sou professora de língua portuguesa em Campinas, São Paulo, e hoje vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre produção textual, a importância da comunicação escrita, tanto na vida acadêmica quanto no mercado de trabalho. Bom, eu sou economista, de graduação, formação, e depois eu fiz mestrado na minha grande paixão, que é a linguística, fiz no Instituto de Letras da Unicamp. Desde que eu terminei o mestrado em 2000, eu dou aula para cursos de ensino superior. Então, eu dou aula em cursos que normalmente não teriam a disciplina de língua portuguesa como obrigatória. Então, cursos de economia, administração, engenharia, relações internacionais, etc. Além das aulas, eu faço revisão de textos institucionais, livros, revistas, textos publicitários e presto consultoria em processos seletivos de estagiário e trainee. Então, eu elaboro as provas de português e faço as revisões. Bom, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a importância da comunicação em qualquer carreira que vocês escolham. Então, saber se comunicar bem é um pré-requisito fundamental nos dias de hoje, em qualquer carreira. Então, por exemplo, mesmo as carreiras que as pessoas imaginam que vão utilizar menos a linguagem, como engenharia, física, matemática, você tem que ter uma boa comunicação, para que você possa transmitir as informações que você quer, tanto para as pessoas que precisam delas para continuar o seu trabalho, então no caso, por exemplo, o engenheiro que tem que passar informações para o mestre de obras, quanto para relatar às pessoas que estão num cargo superior ao seu, a diretoria, a presidência de empresa, etc. e tal. Então, a comunicação, ela é fundamental. A comunicação falada, ela é mais tranquila, digamos assim. Por quê? Porque a fala é um processo natural. Então, desde que nós nascemos, nós ouvimos nossos pais falando, as pessoas falando em volta, e aí em torno de 1 ano e meio, 2, a gente começa a adquirir a linguagem falada. Então, ela vem naturalmente, é um processo natural. A escrita já é um processo que a gente chama de artificial. A escrita ela é aprendida na escola. Então, essa já é uma grande diferença. Uma outra diferença é que na fala eu tenho meu interlocutor na minha frente, então eu posso, pelo olhar, pelos gestos, até mesmo pelas interrupções. Se eu estou com o meu interlocutor na frente, eu estou falando, ele pode me interromper. Olha, escuta, você pode repetir? Eu não entendi o que você falou. Eu não concordo, ou eu concordo. Então existe essa troca na fala. Na escrita já não. O meu interlocutor, que é o meu leitor, ele vai receber um produto pronto, que é o meu texto. Então, como ele vai receber esse produto pronto e eu não vou estar ali para ficar traduzindo tudo que eu quis ou não dizer, eu não posso deixar brechas nesse texto escrito. Então, alguns cuidados têm que ser tomados. Primeiro cuidado, o texto tem que estar em norma culta, sempre, qualquer que seja o texto. Ele pode ser mais ou menos formal, mas ele tem que estar escrito em norma culta. O que significa isso? Ele tem que estar escrito de acordo com as regras que estão na gramática, Então ele tem que ter correção gramatical. O primeiro cuidado é esse. O segundo tem a ver com a questão da formalidade. Então, dependendo da situação de comunicação que você está, então eu tenho que escrever um e-mail para o meu colega, ou eu tenho que escrever um relatório para o meu chefe, ou eu tenho que escrever uma resenha para a revista onde eu trabalho. Então, dependendo da situação, você vai escolher determinado grau de formalidade. Então, eu costumo brincar que é como se a gente tivesse um guarda-roupa aí. Nós somos, assim, multilingües na mesma linguagem. Nós temos que falar diversas variações, em graus diferentes de formalidade, dependendo da situação de comunicação. Um outro cuidado é o tipo de texto, o gênero textual. Então, se pediram um relatório, você tem que escrever um relatório, você não pode escrever uma resenha. Se pedir uma resenha, você não pode escrever um resumo, você tem que escrever uma resenha. Então, você tem que dominar aí diferentes gêneros textuais. Em qualquer carreira que você escolha, vão ter diferentes gêneros textuais, para que você possa se comunicar bem. Então, o que significa escrever bem? Escrever bem é escrever de uma maneira clara, objetiva, em norma culta, ou seja, sem erros gramaticais. Por quê? O erro gramatical, ele é um denunciador aí, digamos assim, do nosso conhecimento. Então, a linguagem, a maneira como a gente fala e como a gente escreve, é mais um elemento de identificação
da nossa pessoa. Então, as pessoas nos identificam pela maneira como a gente se veste, como a gente utiliza o cabelo, como a gente fala e como a gente escreve. Então, erros gramaticais denunciam uma certa falta de conhecimento da linguagem. Isso não é bem visto no mercado de trabalho. Além desse fator, tem outro fator que é o seguinte: erros gramaticais desviam a atenção do seu leitor daquilo que é realmente importante, que é o quê? É o conteúdo do seu texto. Então o seu leitor está lá atento ao conteúdo, de repente ele começa a observar muitos erros, ele vai parar de prestar atenção no conteúdo para prestar atenção no erro, tá? Então escrever bem é escrever corretamente. Escrever bem é saber articular os seus argumentos, é saber argumentar corretamente. Então, sempre que a gente está falando, está escrevendo, a gente está argumentando, qualquer que seja o assunto. Mesmo quando a gente está decidindo o lugar onde vai almoçar, você sugere um lugar, o seu colega sugere outro, então você vai apresentar argumentos para que o seu lugar seja o escolhido e ele também. Então a gente está sempre argumentando. Então, num texto escrito, mais do que na fala, eu vou ter que saber elencar os meus argumentos e colocá-los numa ordem eficiente, numa ordem que, conforme o meu leitor for progredindo aí nessa minha estratégia argumentativa, ele se convença no final do texto de que aquilo que eu estou transmitindo a ele, aquele tipo de informação, é o mais relevante. Então, aquilo que eu queira convencer o meu leitor, seja de um processo, então um administrador fazendo um relatório sobre um processo de produção e ele quer convencer o diretor de que aquele processo é mais eficiente ou de que aquele processo tem que mudar. A maneira como ele vai estruturar a sua argumentação será fundamental, tá? Uma outra questão é escrever no gênero correto, que é como eu falei. Então, se pedir uma resenha, escreva numa resenha. Escrever bem também é dominar diferentes estruturas frasais. Então, se você, por exemplo, da mesma maneira como o erro gramatical desvia a atenção do seu leitor, um texto escrito somente com orações simples, sabe aquele tipo que a gente aprende assim, sujeito, verbo, complemento do verbo? Um texto escrito somente com esse tipo de oração, ele vai se tornar enfadonho, o seu leitor vai perder o interesse no conteúdo e vai começar a prestar atenção nesse tipo de questão, nesse tipo de estrutura, tá? Então, isso é escrever bem, dominar todas essas ferramentas. Qual é o problema? O problema é que quando a gente sai do ensino médio, normalmente a gente não tem desenvolvido todas essas ferramentas. Por quê? Porque não há tempo hábil no ensino fundamental e médio para que a gente apreenda todo esse conteúdo, toda essa diversidade aí da linguagem, tá? Então, por quê? Porque há outras preocupações no ensino médio, há outras disciplinas. Então, como que a gente pode desenvolver aí essa habilidade, essa capacidade de escrita? Primeira coisa, ler muito. Se você lê muito, você vai conseguir vocabulário, você vai ter contato com outras estruturas de texto, outras estruturas de parágrafo, porque na escola a gente aprende basicamente o que a gente chama de parágrafo padrão, né? Então você tem a ideia núcleo e o desenvolvimento, e a gente aprende, por exemplo, no texto dissertativo, uma única estrutura. Introdução, normalmente um parágrafo, 2 ou 3 de argumentação e um de conclusão, não é isso? Quando você chegar na faculdade, na universidade ou, mais ainda, no mercado de trabalho, essa estrutura não será suficiente para que você consiga se comunicar nas diferentes situações. Ela é muito pouco, você vai ter que saber outras estruturas. Então, como que você vai conseguir desenvolver aí essa sua capacidade? Uma coisa é a leitura, como eu falei. Segundo, prática. Você tem que escrever sempre, tem que escrever todos os dias. Qualquer coisa, qualquer texto, se você não tiver uma obrigação, você pode fazer, por exemplo, um comentário. Acordou de manhã, leu no jornal, ou na internet, alguma notícia, algum fato que te chamou a atenção, escreva um comentário. Envie esse comentário ou para um professor corrigir, ou você mesmo releia esse comentário várias vezes. A reflexão sobre o próprio texto, ela é importantíssima. Por quê? Porque você vai treinando o seu cérebro a sempre corrigir o seu próprio texto. Então, toda vez que você for escrever, você vai ter esse cuidado de olhar a correção gramatical, olhar a estrutura do seu texto. Então, assim você vai treinando para que isso vire automático, tá? Então, a leitura, a prática. Uma outra questão são os cursos extracurriculares, que hoje existem vários, né? Tanto presenciais quanto na internet,
cursos de produção escrita, cursos de redação, cursos de comunicação empresarial, são vários cursos. E um outro recurso que você pode ter é o revisor, né? Então você pode contratar um revisor de texto, tanto para corrigir os seus textos acadêmicos, quanto para corrigir os seus textos aí quando você estiver no mercado de trabalho. Então o revisor, ele vem como mais uma ferramenta para que o seu texto fique bem escrito. Uma outra ideia aí seria você pegar um autor que você goste muito, então, ou um articulista, um jornalista que você admire, que você goste, e começar a prestar atenção na estrutura dele. Porque, como eu falei, a gente aprende um tipo de parágrafo lá na escola. Agora, existem vários tipos. Eu posso colocar na escola, eles falam para colocar essa ideia núcleo primeiro e depois desenvolver. Eu posso colocar a ideia núcleo depois, se for interessante para minha estratégia argumentativa, posso colocar no meio. Então, observem aí diferentes estruturas. Se algum autor te chamar a atenção, tente escrever como ele escreve. Por quê? Porque isso é mais um treino de leitura, de escrita. Você tem a maneira como você escreve, você tem a maneira como esse autor que você admira escreve, e aí você vai treinando diferentes tipos de estrutura textual. Por quê? Porque isso vai ser fundamental para você no seu mercado de trabalho. Quanto melhor você estiver escrevendo, melhor para você, tá? Em qualquer estrutura. Era isso. Um grande abraço e até a próxima.